Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio, aqui o nosso quarto episódio do Projeto Plenitude, e hoje com um assunto aqui incrível, junto com Reinaldo Albuquerque, que a cada episódio traz um gostinho de quero mais aí, né? Nesses bom, assuntos, nessas informações, nesse conteúdo que, na minha opinião, é riquíssimo, né? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a importância da identidade na liderança e o que fazer quando sentimos que estamos no limite. Reinaldo Albuquerque, é com você. Vamos lá então. Qual é o papel da identidade no sucesso de um líder? Bom dia, Natan. Bom dia a todos que nos acompanham. O Natan já deu as boas-vindas aqui, mas eu quero reforçar para você que não é inscrito no canal, né? Se inscreve no canal, deixa aqui também o seu like, comenta, compartilha, que assim você vai estar ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Então é um conteúdo muito relevante, importante para a liderança. Então, vamos lá, o papel da identidade. A identidade, ela é a primeira coluna que eu trabalho no livro, né, no Ciclo do Sucesso, e vai ser o tema também dos próximos, mas aqui a gente já vai falar um pouquinho, porque identidade, ela é o ponto de partida, né? Se a pessoa não sabe quem ela vai trabalhar muito em função daquilo que os outros esperam, né? E quando você trabalha muito em função daquilo que os outros esperam, acaba se perdendo no processo. Então, é o que eu comentei aqui no final do episódio anterior, que eu vivi durante muito tempo em função da opinião dos outros. E aí, quando você vive em função da opinião dos outros, você vai fazer aquilo que agrada aos outros. E muitas vezes você vai esquecer daquilo que realmente você quer, daquilo que realmente você deseja, né, para a tua vida. E eu, durante muito tempo, fui vivendo dessa maneira. Então, assim, existe uma coisa, Nata, quando a gente fala de identidade, que a identidade ela é construída numa pessoa, normalmente dos 5 aos 9 anos, ali vai formando a personalidade, né? Então, e a personalidade está diretamente ligada com a identidade, com quem eu sou. E essa formação, muitas vezes, acaba sendo prejudicada, não conforme... eu creio muito assim no que Deus projetou, planejou para uma pessoa, né? E aquilo que a vida, muitas vezes, lhe permitiu viver. Então, eu creio nesse encontro, né, transformacional, vamos dizer assim, que transforma de verdade a vida de uma pessoa, é quando ela entende a sua identidade real, quando ela volta para a origem. Porque em Efésios fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então eu acredito que cada pessoa ela tem um propósito, né? Tem uma identidade em Deus para cada ser humano. E quando essa pessoa descobre a sua identidade em Deus, todas as outras coisas vão se encaixando de forma natural. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão descobrir, infelizmente, né? Porque elas não se abrem para isso. Mas aqueles que descobriram, eles conseguem viver uma vida de forma plena, completa, mesmo às vezes não tendo muito, não tendo tanto resultado às vezes, mas ela se sente plena, porque ela descobriu o seu propósito. Então, quando eu falo de identidade, eu vou falar tanto de identidade espiritual, quanto identidade familiar, que tem a ver com a criação, e vou falar com a identidade comportamental. Como eu me comporto, é uma herança genética. Aí eu volto naquilo que eu falei nos episódios anteriores sobre o perfil comportamental, que esse não tem como a gente fugir, é uma herança genética. Então a gente traz traços dos nossos pais, uma porcentagem dos pais, uma porcentagem dos avós, é aquele famoso ditado, tal pai, tal filho. E isso então impacta também totalmente, né, pastor, Reinaldo, no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, né, que a gente constrói, né, agora o senhor falando sobre a questão de comportamento, né? Perdão atrapalhar, mas já... Não, é isso mesmo. Até você falou uma coisa que eu lembrei, que eu coloco no livro identidade social. Por que identidade social? Porque é como eu me comporto na sociedade, né, com as pessoas que estão à minha volta. Então, cada ser humano, ele fala uma linguagem emocional, né? Então essa linguagem emocional, ele vai fazer com que eu me sinta carente ou me sinta preenchido. E essa identidade emocional, vamos dizer assim, identidade social, eu não consigo me preencher. Eu dependo dos outros. Outras pessoas me preenchem. Então, por exemplo, Gary Chapman, que é um autor, ele escreveu um livro famoso, que são as 5 linguagens do amor. E todo ser humano, ele tem um tanque emocional.
E esse tanque emocional, ele precisa ser preenchido, mas nós não conseguimos preencher o nosso próprio tanque emocional. A gente depende de alguém. Então, por exemplo, uma criança, ela já nasce, ela já tem um tanque emocional que precisa ser preenchido. Ela vai naturalmente ser preenchida pelos pais, por aqueles que estão à sua volta. Eu consigo identificar isso nas crianças, sabe? Porque, por exemplo, aquela criança que está o tempo todo pegando uma florzinha e dando uma florzinha para... pegando um bilhetinho e dando um bilhetinho para alguém. Aquela criança, normalmente, ela fala uma linguagem de presente, né? Então, se você dá alguma coisa para ela, ela vai se sentir amada. Né? O tanque emocional vai preenchendo. Existe aquela que está o tempo todo elogiando. Né? O tempo todo tá falando, e é aquela que ela gosta de receber elogios. Porque é a forma emocional que ela se sente amada. Né? Olha só. Então, eu falo aqui de crianças, mas todo adulto tem uma criança dentro dele. Né? Verdade. Então, assim, todo adulto também precisa ser preenchido emocionalmente. E a gente vive em sociedade, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, conhecer isso, saber qual é a minha linguagem emocional, saber qual é o meu perfil comportamental, saber qual é o propósito por que eu vim a esse mundo, são perguntas que muitas vezes as pessoas elas passam a vida inteira e não conseguem encontrar resposta, porque não se encontra uma resposta espiritual de forma natural. Então, é preciso uma conexão diferente, né? E as pessoas muitas vezes não estão dispostas a isso, mas aquele que se dispõe a isso, com certeza ele vai ter resultados diferentes na vida. Muito bom. E você falou algo bem interessante sobre a questão de limite, né? E que todo mundo precisa um do outro para encher, né? Preencher o seu tanque vazio, né? E o que você diria hoje, Reinaldo, para alguém que se sente nesse limite? Né? Quais seriam aí as dicas ou qual que é o conselho que você daria para um líder que está se sentindo no seu limite? Eu acredito que o primeiro passo é reconhecer. Eu preciso reconhecer. Se eu não reconhecer que eu preciso de ajuda, se eu não reconhecer que eu estou no limite, não tem como mudar. Né? Eu falo uma coisa que eu falo bastante, aonde eu procuro ensinar, porque eu amo ensinar. Então, por isso que eu digo, eu sou um facilitador. Eu procuro facilitar o conhecimento. Então, eu procuro fazer com que as pessoas entendam. Porque você só aprende quando você entende. Né? Então, até o projeto Plenitude ele tem a ver com isso. A gente procurar trazer entendimento para as pessoas. Mas para eu entender uma coisa, eu primeiro preciso reconhecer que eu preciso. Então, eu estou no meu limite. Então, eu reconheço que estou no meu limite. Agora, eu vou entender o porquê de eu ter chegado a esse ponto. É a história do filho pródigo, né? Isso. Ele caiu em si. Exatamente. Né? Olhou para o lado, para o outro. Poxa, quando eu estava com o meu pai, né? Exatamente. Pô, que bacana. Legal. Ele entendeu, né? Poxa, os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu, né? Então ele caiu em si, ele entendeu a realidade que ele estava, que não dava mais para viver daquele jeito, né? Então chega, né? Eu tô comendo aquilo que nunca fui chamar. Isso aqui não é o que eu tenho que me alimentar, eu não tenho que comer isso todo dia, eu não tenho que me servir disso todo dia. Eu preciso mudar, né? Eu preciso de algo diferente. Então eu reconhecer, é o primeiro passo, né? A partir do momento que eu reconheço, eu preciso entender o que foi que me levou a esse estado. A partir do momento que eu consigo entender como eu cheguei ali, aí agora, o que eu vou fazer? É o caso do filho pródigo de novo. Primeiro ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele entende que na casa do pai é melhor do que ali. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Então a pessoa precisa ter consciência do que ela vai fazer a partir dali. Então o líder, se ele está no seu limite, primeiro, reconheça. Segundo, tenta entender o que te levou. Porque às vezes aquilo que te levou até ali, às vezes pode ser a corda que você vai segurar para você sair também. Voltar novamente. Entendeu? Então às vezes é você dar um passo para trás, mas para você dar 3 para frente depois. É pegar um impulso, muitas vezes. Porque eu acredito que todo desafio na liderança, às vezes aquilo que nos leva ao limite, ele pode servir de um impulso para um novo começo, para um novo ciclo, com maior conhecimento, com
mais maturidade, com mais entendimento. Eu volto no que eu vivi, por exemplo, quando eu passei pelo divórcio no ano de 2019. Eu olhei para minha vida para trás e eu vi aquilo que eu havia conquistado, aonde eu havia chegado, e de repente eu estava recomeçando do zero, né? E olha que Deus colocou na minha vida uma mulher corajosa, sabe? Porque quando ela me conheceu, eu falei para ela só ter meus livros. Eu morava numa pensão, numa república, né? E quando ela me conheceu, eu disse para ela, olha, o que eu tenho aqui são os meus livros, né? O meu conhecimento. Se você acreditar e confiar naquilo que Deus colocou na minha vida, a gente recomeça, a gente reconstrói juntos. E graças a Deus hoje a gente já está há mais de 5 anos nessa caminhada juntos e Deus restaurou completamente. Então tudo foi multiplicado. Porque assim, eu olhei para trás e eu entendi. Falei, poxa, sem conhecimento, sem experiência, eu cheguei até aqui. O que eu posso fazer a partir daqui agora com todo o conhecimento e sabedoria que eu tenho, que eu adquiri, tanto sofrendo, apanhando, e sem basear minha vida na opinião dos outros, porque até ali eu vivi em função da opinião dos outros. Então, a partir dali, não, agora eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu mesmo. Então, aonde eu posso chegar? A gente está aqui hoje, né? Eu lancei o meu livro, coisa que eu fiquei adiando por 18 anos. Eu tenho ministrado, eu terminei algumas formações que eu adiava. Então, por exemplo, o curso de psicanálise, eu fiquei procrastinando. Então hoje, por quê? Porque eu entendi que o meu perfil é um perfil procrastinador. Então eu falei, não, chega aí, tá na hora de eu começar e terminar um projeto. Então terminei o meu livro, terminei minha formação em psicanálise, terminei a minha formação em transações imobiliárias. Inclusive eu sou corretor também, sabia? Que bacana, olha aí, ó. Então eu comecei a terminar aquilo que eu começava e parava. Então, por quê? Porque eu entendi que eu não tenho que viver em função da opinião dos outros. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que vai me levar para onde eu quero chegar. Então, hoje estamos aqui nesse projeto para justamente ampliar. Eu quero levar, a ideia do projeto é alcançar pessoas no Brasil, no mundo, os treinamentos que eu ministro, as palestras, as conferências, alcançar pessoas que precisam desse conteúdo, que precisam mudar a sua mentalidade, que precisam acreditar no seu potencial, que precisam superar os seus limites, né? Renovar suas forças e recomeçar da mesma maneira que eu pude recomeçar. Muito bom. Reinaldo, tanto conteúdo bom, né? Tanta informação relevante e aquilo que eu falei lá no começo, nos primeiros episódios. Na geração que nós vivemos hoje, eu falo pelos meios que eu estou inserido, tá? A gente vê que isso é uma carência da humanidade nos últimos tempos que nós estamos vendo hoje. Então, eu vejo que esse conteúdo, ele encaixa como uma luva, né? Perfeitamente para quem precisa, principalmente para quem é líder, né? Para quem está liderando, seja a sua própria casa, sua família, seja o pequeno rebanho quanto a grande multidão. E o que as pessoas podem esperar desse projeto, do projeto Plenitude, daqui em diante? O que cada pessoa que está assistindo, o que você gostaria de deixar assim como mensagem que elas podem estar esperando desse projeto, da continuidade desse projeto? Como nós já estamos fazendo aqui algumas conversas profundas, isso aí. algumas reflexões, mas principalmente, Natan, clareza. Eu procuro trazer clareza na vida das pessoas, né? De entenderem o seu propósito, de acelerar os seus resultados, mas sem perder os seus valores. Eu tenho que chegar no final da vida e dizer valeu a pena. Eu quero deixar a mensagem aqui de um dos homens que foi um dos homens mais sábios de todos os tempos, mais rico, e se você for ler a história dele, você vai ver que tudo que ele podia experimentar na vida, ele experimentou, que foi Salomão. Então, quando ele escreveu o terceiro livro dele, já na sua velhice, o livro de Eclesiastes, ele fala que ele tentou no trabalho e de repente ele viu que não era na riqueza, nas mulheres, em tudo ele foi buscando a plenitude, sabe? Buscar ser completo. E no final, no capítulo 12, ele diz assim: jovens, lembrem do vosso Criador, antes que venham os maus dias dos quais você vai dizer, eu não tive prazer. Lembra da tua origem. É impossível, Natan, nos dias que nós estamos hoje vivendo,
eu não acreditar que existe um criador de todas as coisas. Eu não acreditar que existe um Deus que sustenta o ser humano. Porque hoje, com o avanço da ciência, eu acredito que o quanto ela aproxima o homem de Deus. Porque você pegar a complexidade que é um cérebro humano, né, o próprio corpo humano, então hoje a neurociência tem avançado muito, inclusive eu estou fazendo uma especialização em neuropsicanálise agora. Olha que bacana. Né? Então é algo assim que a gente tem estudado muito, que está tudo conectado, está tudo ligado, corpo, mente, espírito, é tudo conectado de uma forma que não tem como eu dizer que não é Deus, né? Então eu posso ter muito resultado em todas as áreas da minha vida, mas se eu não reconhecer, né, que é Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa. Por isso que Davi, quando escreveu o Salmo 128, ele disse assim: feliz é o homem que teme a Deus. As pessoas hoje vendem fórmula da felicidade e mesmo assim continuam infelizes. Se você quer ser feliz de verdade, você que está nos acompanhando, entenda que existe um Deus. E é nele que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Senão sempre vai estar faltando alguma coisa. Buscar em coisas não vai preencher o vazio que existe dentro da alma humana. Muito bom, muito bom. Então, para você que está assistindo, esse é apenas o começo aí dessa nossa jornada, né, Reinaldo? Tem muito mais conteúdo bom. Você que busca clareza, você que busca ser um líder com equilíbrio, ter de fato aí uma vida plena, e eu digo assim, não somente fora de casa, mas principalmente dentro dela, né? É isso aí. Continue acompanhando os próximos episódios, continue compartilhando essa informação para mais pessoas. Não esquece de nos seguir aqui no canal Plenitude, né? Para que você possa aí acompanhar ainda muito mais que vem pela frente, porque eu tenho certeza que o próximo conteúdo que vem pela frente aí, ele pode transformar não somente a tua vida, mas toda a tua história. Com tanto conteúdo, com tanta informação que pode mudar a tua mentalidade e gerar novos resultados para a tua vida, ok? É isso aí, eu quero mais uma vez lembrar você que se quiser adquirir o nosso livro, ele está aqui na descrição do vídeo, então você pode comprar, né, diretamente o livro digital, e comprando o livro digital, se você quiser também uma mentoria, ali tem o nosso contato também, né, você pode acessar. Muito bom. E você que é líder, você que é empresário, empreendedor, se quiser levar os nossos treinamentos, é só entrar em contato conosco também. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato direto, o site também. Você pode entrar no site ali e através do site você conhece um pouco mais do nosso treinamento, né? www.reinaldoalbuquerque.com.br, e assim você pode conhecer um pouco mais também do nosso trabalho. Muito bom. E o próximo episódio nós vamos aí mergulhar na questão de identidade. Identidade, vamos se aprofundar nesse tema. Isso, é a primeira coluna do ciclo do sucesso. É isso aí. É isso aí. Então, tem muito mais por aí. Nós aguardamos você no próximo episódio. Um abração e até mais. Até mais.